E aí quando você ingere o ômega 3, você acaba controlando a glicemia plasmática. Isso é uma promessa, certo, que fazem pra você, mas a gente tem que discutir um pouco melhor sobre isso. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal da Oficial Pharma. Porque o que acontece, pessoal? Quando às vezes a gente vai ler alguma coisa sobre um produto, a pessoa que está querendo vender, ela quer te empurrar todos os argumentos possíveis, certo? Então vamos discutir aqui o que é verdade e o que não é verdade. Ou o que é verdade, mas não é relevante, tá? Que existe isso também. Então, por exemplo, o ômega 3 ele pode ser vendido como um preventivo ao diabetes. Por quê? Porque ele reduz o índice glicêmico do carboidrato. É verdade? É e não é, né? Leandrão, não está ajudando muito. Tá, então vamos lá. Quando você consome uma gordura junto com um carboidrato, você deixa a digestão um pouco mais lenta. Deixando a digestão um pouco mais lenta, você abaixa um pouco o índice glicêmico do alimento. Mas, entende que qualquer gordura vai fazer isso, até a gordura da picanha. Não estou dizendo que você deve trocar o ômega 3 pela picanha, não. Mas eu quero dizer que qualquer gordura que você consumir junto, beleza. Então coloca um pouquinho de azeite, logicamente você tem que contar essas calorias, porque às vezes vai reduzir o índice glicêmico, mas vai adicionar calorias e o custo-benefício não compensa. Mas qualquer gordura que você consumir junto, melhora. Assim como, por exemplo, também você consumir fibra, você consumir proteína, tudo isso abaixa o índice glicêmico dos carboidratos. Se você quiser entender mais sobre isso, por exemplo, sobre a Psyllium, vai aparecer escrito aqui, lembre de procurar Leandro Twin, mais tema, Leandro Twin mais Psyllium, que lá que essa substância é muito mais interessante para reduzir o índice glicêmico do que o ômega 3. Agora, o número 7, para esteatose hepática, para reduzir gordura no fígado, o ômega 3 é relevante? É relevante. O que a gente só tem que lembrar, isso não é propagandinha para vender não, tá? É porque é verdade. O princípio ativo do ômega 3 é o EPA e o DHA. Então se você pega a linhaça, por exemplo, você tem pouco EPA e DHA. Então até é ômega 3, mas não tem o nutriente que é importante. E aí, esse ômega 3 ele tem que virar lá no seu organismo, EPA e DHA, o que é um processo bem complicado. E a porcentagem é muito menor. Isso não quer dizer que você não deve consumir. Linhaça é show de bola, certo? Mas, se você quer essa eficiência de esteatose hepática, o ômega 3, né, de origem animal, ele é melhor. E ele também ajuda a diminuir o colesterol ruim, L de ladrão, LDL, né, para você não esquecer nunca mais. HDL, colesterol bom, H de herói. LDL, colesterol ruim, L de ladrão. Então você não esquece mais o que é LDL e o que é HDL daqui pra frente. Essa daí eu sempre uso com os alunos da consultoria e eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. A gente só tem que fazer um pequeno coisa rápida, tá? O LDL não quer dizer que ele é um colesterol propriamente ruim, tá? Ele tem função no nosso organismo, por isso que a gente não quer zerar ele. Porque senão a gente tomava uma simvastatina pra zerar e viver eternamente se dependesse do coração. E não é bem assim. Então a gente precisa de transporte de hormônios e tal. Só que quando o LDL está mais alto do que o HDL, obviamente na razão, né? Você começa a ter um engorduramento, né, dentro dos seus vasos sanguíneos, criando ateromas, né, placas de ateroma, que é gordura na corrente sanguínea. Então, você reduzindo o LDL e aumentando o HDL, você melhora a sua saúde cardiovascular. E o ômega 3 reduz o LDL. E eu acho importante falar que ele não faz o aumento do HDL, certo? Subir HDL é muito mais fácil com exercício e com bons hábitos alimentares, percentual de gordura menor, etc. Tá? O ômega 3 usado para aumento de HDL não vai acontecer. Número 5. Tem uma promessa ali de uma melhora de cognição, uma melhora de produção de dopamina, de serotonina, de prevenção de Alzheimer, certo? A questão do Alzheimer, ela é mais factível, só que o Alzheimer ele é multifatorial. Então as pessoas sempre ficam procurando uma cápsula mágica. O ômega 3 é sensacional, se você for usar, usa o da Oficial Pharma, que financia vídeos informativos honestos para vocês, mas vou consumir ômega 3 para não ter Alzheimer. Tá, não é esse o papel dele, tá? Ele é muito mais voltado para o perfil lipídico e tal, coisa que eu ainda vou falar, ainda que eu já falei do LDL. Para Alzheimer, sei lá, se você aprender uma nova língua, você reduz não sei quantos 1000% a chance de ter, não exagero, né? Você reduz lá tantos por cento a chance de ter Alzheimer. Então você tem que trabalhar o seu cérebro, não ficar enchendo ele de substância. Melhora de humor com ômega 3, a gente não vê isso, tá? Existe essa promessa, mas é uma promessa que não é relevante na prática. Vou fazer um tratamento aqui de depressão, vou tomar 20 cápsulas de ômega 3. Não,
né? Isso provavelmente estão tentando te empurrar literalmente goela abaixo. Então vamos deixar o 4 como depressão, né? E o 5 como cérebro e Alzheimer aqui da nossa lista. Vamos para o nosso número 3. Ele tem um efeito anticoagulante, né, evitando trombose, tromboembolia, coisas desse tipo. É fato, tá? Realmente ele ajuda a afinar um pouco mais o seu sangue. Logicamente, por exemplo, eu tenho um curso que fala sobre esteroides, né? Tenho um curso de suplementação também. E aí o pessoal pergunta, olha, o meu hematócrito subiu e eu estou consumindo esteroide, eu posso consumir ômega 3 para afinar o sangue, ser anticoagulante? Não, tá? Isso é o que a gente chama de capacidade, de propriedades de capacidade secundária. Ou seja, são coisas que é legal que aconteça, muito bem para você, mas você não vai tomar com essa finalidade, entende? Então não vamos considerar ele um anticoagulante primário, né? E sim um benefício extra que você vai ter. Diferentemente do número 2, que é a diminuição de triglicerídeos, certo? Dentro da sua corrente sanguínea, lógico. Então os triglicéridos eles sobem quando você consome muito açúcar. Por quê? Porque cai muito na corrente sanguínea açúcar e aí se converte em triglicerídeos. Por isso que evitar pico de insulina é muito bom para baixar o triglicérides. Quando você se alimenta mal, quando você engorda, também você tem esse aumento. E ele é encurtador da sua vida, tá? E o ômega 3 ajuda relevantemente a diminuir o triglicerídeos, assim como o LDL, tá? E o nosso número 1, ela é anti-inflamatória também. Então existe um desbalanço, né, entre ômega 6 mais 9 e ômega 3, e esse desbalanço é potencialmente inflamatório. Se você acerta esse balanço, você melhora isso. Então a gente entende que o ômega 3 é um anti-inflamatório natural. O que a gente tem que entender que é a questão de dosagem, né? E aqui que é muito legal, porque a gente não vai se preocupar com o ômega 3. A gente vai se preocupar com o EPA e o DHA. Então você vai pegar o rótulo do ômega 3 que você está usando, vai olhar atrás dele e vai ver lá, EPA e DHA. O ideal é que você tenha mais ou menos entre 1.500 a 2.000 miligramas de EPA mais DHA. Que normalmente, isso aí vai dar de um ômega 3 comum, regular, mais ou menos umas 5 cápsulas por dia. É uma dosagem padrão, certo? Mas, obviamente, se você não sabe nada, você parte de algo para depois ir estudando mais e vendo o que você precisa. Lembrando que se você consome fontes de ômega 3, você pode usar uma quantidade menor. E o legal do ômega 3, pessoal, é que ele segura no nosso organismo. Então, por exemplo, você vai lá, sabadão, Leandrão, meu rodízio é restaurante japonês. E eu como um monte de salmão e atum, que tem bastante ômega 3. Beleza, é importante. Você consome muito ali, e aí depois durante a semana você pode consumir menos. Por exemplo, ao invés de consumir 5 cápsulas, eu vou consumir 2 cápsulas, porque todo final de semana eu vou no rodízio e como muito salmão e muito atum. Estou falando aqui de um caso específico. Mas você não precisa consumir ômega 3 necessariamente todos os dias, certo? Leandro, como é que eu sei os peixes que têm ômega 3? Os peixes que têm ômega 3 são os peixes mais gordinhos. Os peixes magrinhos não têm gordura, não têm ômega 3. Como é que eu sei que o peixe é magrinho? Quando ele é mais branco. Então você pega uma tilápia, ela é mais para branco do que para colorida. Então ela tem pouca gordura. Se você pega um peixe prego, né, também é mais esbranquiçado, tem menos gordura. Se você pega um atum, um salmão, é mais colorido. Uma sardinha é mais colorida, tem uma cor mais forte. São peixes mais gordinhos e peixes que vão ter um pouquinho mais de ômega 3, certo? Eu vou aproveitar para deixar a indicação deste vídeo aqui, certo? Aqui no canal da Oficial Pharma. Dê uma conferida.